Quem somos nós para negar? Vamos ter os slides. Né? Vamos ter os slides, Obrigada. sim. Ninguém vai negar slide. Né? Certo? Quem somos nós? Não negamos slide. Por que isso? Tá? Não tem nenhum problema quanto a isso. Certo? Tá? É como a gente fala, né? A gente aproveita esse momento também para dizer que aproveitem para ler, né? Ler os livros, né? As fontes bibliográficas aí, né? Os capítulos do Schwartz e do Sabeson, que eu gosto, né? Para preparar essa aula, os dois são muito bons. E é curioso em relação a essas as referências bibliográficas, né? Que é uma coisa que a gente vê que é muito interessante, é, que é muito interessante é o seguinte, tá? Isso aí para vocês alunos saberem. Quando a gente tá, quando a gente compara os livros, né? Nós, os professores, que já lemos bastante coisa, já estamos há muito tempo nessa vida, tudo, né? A gente sabe que os capítulos dos livros são muito parecidos, certo? Então, se você pegar um capítulo sobre hérnias, por exemplo, cirurgia de hérnia, do Schwartz, do Sabeson, do livro do Dr. Júlio Coelho, qualquer livro, os capítulos são idênticos, eles são quase iguais, né? Colilitíase, colicistite, pancreatite aguda. Mas esse capítulo sobre nutrição, por ser uma coisa muito vasta e muito ampla, os capítulos são totalmente diferentes dos livros, né? Se você pegar esses dois livros, o Schwartz e o Sabeson, quem tiver condições, quem for um guerreiro verdadeiro e conseguir ler esses capítulos, vai aprender bastante coisa, porque eles são bem diferentes um do outro, né? Eles são bem diferentes, tá? Eu acho que o pessoal que estaria para voltar já está voltando, então eu vou continuar com os slides, tá bom? Tá bom, prof. Vamos ver aqui. Eu só vou voltar uns aqui, tá? Então, a gente estava discutindo as vias de acesso, né? Então, essas vias de acesso, uh, elas são por meio de tubos, né? Que acessam o aparelho digestivo, que um tubo pode estar no estômago ou pode estar no jejum proximal, certo? E aí você dá uma dieta normal, né? Para um paciente que não consegue se alimentar pela boca, certo? Tanto uma via quanto a outra. Se o paciente tiver uma perspectiva de não conseguir se alimentar pela boca por mais de 4 semanas, aí geralmente é indicado um acesso cirúrgico ao aparelho digestivo. Então, um paciente que vai ficar com sonda, por exemplo, se ele ficar com uma sonda por mais do que 1 mês ou 2 meses, ele tem muitas complicações em decorrência da trajeto da sonda no corpo. Então, no próprio nariz, né, necrose aqui da cartilagem do nariz, epistaxe machucado aqui por dentro, etc e tal, uma esofagite causada pela própria sonda, coisas assim, certo? Sem contar que se esse paciente estiver acordado, o desconforto é muito grande. Então, quando ele vai ficar muito tempo sem poder se alimentar pela boca e o aparelho digestivo dele pode ser utilizado, a gente preconiza um acesso cirúrgico ao aparelho digestivo, que pode ser uma sonda que a gente coloca no estômago, isso chama-se gastrostomia, depois a gente vai ter uma aula prática, que também eu vou conversar com vocês muito sobre esse assunto, é muito interessante, ou uma jejunostomia, certo? Que pode ser cirúrgica também, ou feita com auxílio de endoscopia, radiologia intervencionista e assim por diante. Então, isso são os acessos enterais. Porém, alguns pacientes, eu vou descrever algumas situações nos quais o aparelho digestivo não pode ser usado, né? Por exemplo, o paciente tem uma perfuração digestiva, uma alça perfurada, ele tem uma infecção intraabdominal gravíssima, não sei. Professor, Oi. tem gente que está querendo entrar, acho. E o senhor tem que liberar. Admiti já, pronto. Beleza, obrigada. Beleza. Eu vou botar o chat aqui, tá? Então você tem essa história, né?
de que você às vezes não pode usar o aparelho digestivo para nutrição. Nessa hora você vai utilizar a chamada nutrição parenteral. Para essa nutrição parenteral, vou explicar para vocês o porquê depois. A gente usa uma veia calibrosa, tem que ser uma veia central aqui, tá? Certo? Então, tem duas formas de nutrir uma pessoa. Enteral, pelo aparelho digestivo, e parenteral. No suporte enteral, pode ser via gastrostomia, jejunostomia, quando o acesso é cirúrgico, ou por via de sondas que são passadas pelo nariz mesmo, nasogástricas ou nasointerais. Então, cada uma dessas situações vai ter a sua indicação e as suas contraindicações. Vamos ver no próximo aqui. Certo? Então, em relação aos pacientes que têm o trato digestivo íntegro, né? Então, você vai usar a sonda nasogástrica ou nasojejunal, certo? Tá? É interessante porque a gente vê na literatura médica que a principal, assim, a indicação maior é de você fazer a nutrição de uma pessoa por via nasogástrica, certo? Se você jogar uma comida, uma dieta pelo estômago mesmo, né? É uma coisa fisiológica. Você pode jogar uma dieta em bolo, né? Para aquele paciente. Enfim, o estômago regula a passagem da dieta para o jejum, evitando diarreia, e assim por diante. Só que vocês vão frequentar a UTI, quem já entrou em UTI, quem já viu os pacientes, sabe que nas UTIs, principalmente aqui do Brasil, culturalmente, todos os pacientes são nutridos por via nasointeral. Né? Eles passam uma sonda nasointeral por um único motivo, que é o medo que o paciente aspire. Então, o pessoal acha que pode acumular dieta no estômago, né? Um paciente que está meio grave na UTI, ele pode ter um risco maior da aspiração. Se a dieta for direto no jejum, esse risco é diminuído. A literatura fala que a gente deve, sim, tentar mitigar os fatores de risco para aspiração, por exemplo, deixar a cabeceira do paciente elevada, lavar a boca do paciente com clorexidine, passar medicamentos pró-cinéticos como metoclopramida, bromoprida e assim por diante, e preconizar a nutrição nasogástrica. Porém, culturalmente aqui, nutrição de paciente de UTI é via nasointeral na 99% dos casos no mínimo, certo? E como eu já expliquei para vocês, os acessos cirúrgicos, eles são quando o paciente precisa de nutrição a longo prazo. A gastrostomia, principalmente a gastrostomia endoscópica, é um procedimento realizado com uma grande frequência nos dias atuais, porque a gente tem os pacientes geriátricos, né, que têm demência, Parkinson avançado, Alzheimer avançado e assim por diante, e eles não conseguem se alimentar. Então, nessa hora, você vai fazer uma gastrostomia. Vai colocar um tubo que vai sair pela pele e vai direto no estômago, certo? Jejunostomia, tá? Dificilmente você vai usar para paciente geriátrico. A gastrostomia, ela é mais fácil de manejar, o estômago ele é muito mais resistente, então ele fica muito mais tempo, tolera muito melhor a sonda do que o jejum. O jejum é uma alça muito mais fina, tem muito mais problema, complicação da jejunostomia. A jejunostomia tem o valor dele, e o principal momento em que se faz uma jejunostomia é coincidente com uma grande cirurgia digestiva. Por exemplo, duodenopancreatectomia, esofagectomia, gastrectomia total. Na hora dessa cirurgia, o cirurgião já pega uma alça do jejum, coloca uma sondinha dentro, passa essa sondinha pela pele e o paciente já tem um acesso interal garantido. Então, a gente, por exemplo, faz uma cirurgia como uma esofagectomia, uma gastrectomia total, uma cirurgia de grande porte, você já consegue nutrir o paciente pela jejunostomia no pós-operatório precoce. Não precisa ver se aquela cirurgia vai vingar, não vai, se vai estar passando bem pela anastomose, se o doente vai ter alguma complicação da cirurgia, assim por diante. Então, a jejunostomia geralmente é coincidente ao procedimento cirúrgico do aparelho digestivo alto de grande porte. Tá? Vou passar para o próximo aqui. Então, a gente estava falando sobre nutrição enteral e parenteral. Quais são as vantagens da nutrição enteral, certo? Que é a nutrição que é dada pelo intestino normal, pelas sondas, em relação a uma nutrição que é dada direto na veia.
São várias, né? Quer dizer, ela é fisiológica, certo? Mas o principal motivo que você tem, que a principal vantagem da nutrição enteral em relação à nutrição parenteral, que eu vou explicar como é que funciona daqui a pouco, tá? Que você, na nutrição enteral, você evita as complicações da nutrição parenteral, certo? Você mantém o teu intestino, o trofismo intestinal, você tem a barreira intestinal íntegra, certo? Você evita a translocação bacteriana, certo? Tá? Então, você diminui as complicações infecciosas desse paciente. Tá? Eu vou mostrar para vocês que você consegue manter o estado nutricional de uma pessoa perfeitamente ou quase perfeitamente com dieta parenteral. Só que na dieta parenteral você vai ter complicações inerentes à nutrição parenteral. Tá? Então, vocês já viram esses aqui, esses vidrinhos, né? Que são os famosos suplementos, né? Certo? E são muito parecidos com os suplementos que vocês tomam lá depois do CrossFit ou alguma coisa assim, tá? Então, esse Impact é muito famoso porque tem glutamina, NutriDrink, Ensure e tal. O que acontece? Na verdade, os nutrientes que você dão, que um paciente pode tomar pela boca e o que você vai passar pela sonda nasogástrica ou nasointeral dele são muito parecidos, entende? Ou, em alguns casos, eles são equivalentes, são exatamente iguais, tá? Então, a dieta enteral que você dá para uma pessoa, na verdade, ela é basicamente o que você daria para uma pessoa normalmente, né? Então, isso aqui, no começo, quando não tinha dificuldade, o pessoal dava até coisa assim, tipo sopa batida pelas sondas, não faz mal, entendeu? Essas aqui são balanceadas, né? Esses preparos todos são balanceados. E você sabe que você tem que dar uma certa quantidade de carboidrato, uma certa quantidade de proteína e uma certa quantidade de gordura. E você olhando aqui, né? Você vai ter mais ou menos entre 50% e 60% da tua aporte calórico nos carboidratos, certo? Né? Só que nesse caso você pode dar açúcar mesmo, né? Certo? Você pode dar destrose mesmo. Você tem mais ou menos 15 a 20% por aí da quantidade de proteínas que você dá, da quantidade de calorias que você dá vai ser via proteica, e gordura mais ou menos 30, 35%, e assim por diante. Então, isso aqui é basicamente a composição de uma dieta via oral que você dá para uma pessoa. Então, dieta normal, geralmente as distribuições são exatamente essas, não muda nada. E, coincidentemente, na dieta parenteral também as composições são muito similares, certo? Quanto que você vai dar de carboidrato, quanto que você vai dar de proteína, quanto que você vai dar de gordura. Só que você vai dar direto na veia. E quando você dá na nutrição parenteral, a tua dieta tem que ser totalmente hidrolisada. Então você não pode dar uma proteína endovenosa, certo? Aquilo ali vai dar um problema antigênico e tal. Você tem que dar aminoácido. Você não pode dar um polissacarídeo. Você tem que dar destrose. A dieta tem que ser hidrolisada. Em todo caso, as gorduras, você faz uma emulsificação, você dá óleo de soja, óleo de peixe, coisas assim. Então, na nutrição parenteral, você dá um óleo mesmo para a pessoa, né? E esse óleo, ele é captado pelos quilomicrons, vai circular normalmente, etc. e tal. Tá? Então, quando vocês estão vendo aqui, elas têm, você tem mais ou menos quantas quilocalorias por ml, uma fórmula padrão, como essa Gevit aqui, que é uma das mais usadas, essa GVT aqui, né? Ela tem mais ou menos uma quilocaloria por ml, certo? Então, se você vai dar ali 25 quilocalorias, né? Certo? Você vai dar 25 quilocalorias por quilo, você vai dar mais ou menos uns 2.000 ml por cada paciente, né? Você vai dar mais ou menos 2.000 ml dessa dieta para um paciente de 70 quilos, certo? E se você olhar aqui, geralmente elas podem ser um pouquinho mais hipertônicas ou isotônicas, certo? Tá? Né?
E aí tem essa questão. Você tem que dar dieta para o paciente, você dá mais ou menos ali 2.000 ml, 1.500, 1.800. Tem mais um pouquinho que você tem que dar de líquido para o paciente, né? Porque a necessidade de calorias é mais ou menos 22, 25 quilocalorias e as necessidades hídricas são mais ou menos 30 ml por quilo. Então, se você tem uma quilocaloria por ml, certo? Ainda falta um pouquinho de líquido para você complementar para esse paciente, tá? Se você está dando um suplemento nutricional. Nessa hora, a gente quase nunca se incomoda. Você não precisa passar soro para esse paciente. Por quê? Nessa hora, a diluição das próprias medicações que você está dando para esse paciente já complementa essa pequena falta de líquido que você teria caso desse a dieta exclusiva, tá? Então, por exemplo, quando você tem um paciente que está tomando suplemento via sonda nasointeral, ele está tomando um antibiótico, esse antibiótico é diluído em soro fisiológico, em soro glicosado, ele está tomando um analgésico, como Profenid ou algum analgésico opioide, ele já é diluído em soro. Então, geralmente, esses pacientes que estão tomando nutrição por via complemento nutricional por via sonda nasogástrica ou nasovaginal, eles raramente vão precisar de soro, tá? Certo? Então, quase que todo o líquido você já vai dar na dieta também. Muito bem. Então, as complicações da nutrição enteral, né? Você já consegue imaginar que se o paciente está com um tubo colocado dentro do aparelho digestivo, aquele tubo pode entupir, ele pode sair acidentalmente, ele pode ter complicação, uma gastrostomia ou jejunostomia, ela pode ter um deslocamento ou perfurar a víscera, assim por diante, certo? A mais frequente complicação da nutrição enteral de lavada é a diarreia, certo? A diarreia ocorre mais frequentemente quando a nutrição é pós-pilórica, no caso de uma sonda nasoenteral ou uma jejunostomia, em relação à nutrição que é dada no estômago mesmo, por via gastrostomia ou sonda nasogástrica. Tá? Então, a diarreia, quando a pessoa começa a ter diarreia, aí tem várias medidas que a gente faz para tentar diminuir essa diarreia, né? Porque senão o pessoal da enfermagem fica muito chateado, o paciente pode ficar desidratado e assim por diante, né? Então a gente diminui a quantidade da dieta, a gente tenta manipular um pouco a dieta, tenta acrescentar fibras à dieta, tenta diminuir a velocidade de infusão da dieta e assim por diante. Então, aqui a gente vai ver as contraindicações da nutrição enteral, certo? No fim das contas, vão ser, se elas se prolongarem, as indicações da nutrição parenteral, certo? Se você tem tudo isso aqui e você precisa de nutrição, a única forma que você vai ter realmente vai ser nutrir um paciente pela veia, né? Então, vômito intratável, diarreia, isso é muito raro, né? Certo? Isso é muito raro, que você tem um paciente que tem um vômito, assim, que não tem uma causa mecânica que seja intratável. Enfim, alguns pacientes podem ter. Ilho paralítico, por exemplo, um pós-pancreatite aguda, ou um pós-baleado, ou após um choque hipovolêmico, aquele intestino demora muito a começar a querer trabalhar. Fístulas intestinais, que vocês vão aprender o que é uma fístula, né? Na verdade, uma fístula é uma perfuração, uma comunicação de uma alça do intestino, né? Que pode ser ou com a cavidade abdominal ou com a pele mesmo, né? Certo? Então, essa fístula, você não pode dar dieta, porque daí senão a dieta vai sair toda por esse buraquinho no intestino que a pessoa tem, certo? Tá? Isso a gente vai discutir também. Então, o paciente tem uma obstrução gastrointestinal, isquemia intestinal, peritonite, papapá. Só que em alguns casos, tá? Eu já quero que vocês entendam isso claramente, que o paciente não tem indicação de nenhum suporte nutricional. Um paciente que está em choque hipovolêmico, tá? Você está tratando uma pós-parada cardíaca, você reanimou aquele paciente nas primeiras 24, 48 horas, quando tem instabilidade hemodinâmica, o paciente não tem indicação nem de suporte enteral, nem de suporte parenteral, nem de nada. Ele tem que simplesmente tratar e estabilizar o choque. Paciente chocado, grave,
não tem indicação de suporte nutricional. Tem que estabilizar os pacientes. Se o paciente estiver estável, mesmo que ele precise de drogas vasoativas e assim por diante, ventilação mecânica, mas ele está estável, aí você começa a pensar em dar algum tipo de suporte nutricional. Tá certo? Tá? Eu coloquei aqui síndrome do intestino curto, né? Síndrome do intestino curto, na verdade, não é contraindicação à nutrição enteral exclusiva. Quando o paciente tem intestino curto por uma ressecção intestinal, por exemplo, ele levou um tiro no abdômen e aquele tiro destruiu o intestino dele, né? Certo? Só sobrou 1 metro no intestino ou menos, ele vai ter uma nutrição enteral também, uma dieta que já é feita especial para quem tem intestino curto, que é uma dieta feita com hidrolisada, né? Quer dizer, ela não é proteína, você vai dar já aminoácido, você já vai dar monossacarídeo, você já vai dar glicerídeos de fácil absorção, né? Certo? Mas ele não vai conseguir se manter só com aquela nutrição. Ele vai precisar também de aporte parenteral. Tá? Uma das coisas importantes que eu coloquei já para vocês, que eu repito também, é essa questão de que se a nutrição que a pessoa precisa ela é menos do que 7 dias, certo? Tá? Se a nutrição em um período muito curto, ele também não vai precisar. Se você acha que o paciente vai se recuperar do pós-operatório em 3 dias ou 4 dias, não precisa dar aporte integral para ele. Ele sozinho espera um pouquinho e se recupera. Porque se você der caloria demais para o paciente, você pode também cair nesse problema da superalimentação. Eu vou ter um slide exclusivo sobre isso também. Muito bem, então eu já falei bastante sobre nutrição parenteral, tá? Certo? A nutrição parenteral é uma coisa que se usa bastante em medicina, né? Salva muitas vidas, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro aí usou nutrição parenteral. Qualquer um de nós sabe que naquele caso dele não foi em nenhum momento totalmente necessário, poderia ser manejado de outra forma, enfim, mas foi usado para ele, né? Então, é infusão intravenosa de nutrientes em forma alimentar, contornando os processos usuais de digestão. O paciente tem que estar estável hemodinamicamente e em condições de receber grandes quantidades de fluido. Ele vai precisar de um acesso central dedicado, geralmente é a veia subclávia, que é puncionada, e ele vai usar aquilo só para a infusão dos nutrientes dele. Certo? De início, se começa uma infusão lenta, por isso, porque ela pode causar uma hiperglicemia. Muito bem. Então, na nutrição parenteral, tá? Você vai usar os mesmos parâmetros da nutrição enteral, só que você vai usar nutrientes completamente hidrolisados. Aminoácidos, destrose e lipídios, né? Os lipídios, você vai passar os lipídios pela veia mesmo, né? Os lipídios, eles vão passar quase que numa forma de óleo, né? Então, é muito interessante, porque eu já falo para vocês que você consegue manter um paciente indefinidamente com nutrição parenteral. Vários anos, 10 anos ou mais, certo? E, curiosamente, o paciente que precisa de nutrição parenteral por longo tempo, geralmente a causa de morte desse paciente vai ser a falta de acesso venoso para fazer nutrição parenteral. Então, ao longo do tempo, ele vai ter um catéter na subclávia, a subclávia direita vai trombosar, aí vai ter que trocar para a subclávia esquerda vai trombosar, aí ele vai trocar para a femoral direita, vai trombosar, femoral esquerda vai trombosar, aí ele vai tentar uma outra veia, enfim, um outro acesso também vai ter trombose, e assim por diante. Vai chegar uma hora que o paciente não tem mais por onde fazer o acesso venoso, todas as veias de grosso calibre dele estão trombosadas, esse paciente acaba morrendo por esse motivo. A nutrição parenteral é capaz de manter uma pessoa indefinidamente, tá? Então, como eu expliquei para vocês, as distribuições de aportes são as mesmas da nutrição enteral, tá? Né? Então, a quantidade é a mesma, né? Então, mais ou menos 20, 25 quilocalorias por quilo de peso por dia, né? Que dá mais ou menos ali uns 2.000 ml para um paciente de 70 quilos, certo? Né? Se o paciente tiver mais grave, um estado hipercatabólico, você pode aumentar
a tua nutrição parenteral, mas geralmente não se faz isso. Geralmente se mantém mais ou menos uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos 2.000 ml, né? Certo? E distribuindo, então, proteínas, né? São soluções de aminoácidos mais ou menos a 10%, carboidratos e lipídios, tá? Então, isso é muito interessante, tá? Porque se você for dar a quantidade de carboidratos que você precisa, certo? O carboidrato tem que estar muito pouco, açúcar tem que estar muito concentrado. Para você conseguir dar para uma pessoa mais ou menos 500 ml, 500 gramas de açúcar por dia, certo? Tá? Que é o que a pessoa precisa na NPT, essa destrose, essa solução de destrose, tem que ser muito concentrada. Por isso, essa solução é hiperosmolar. E pelo fato dela ser hiperosmolar, exatamente é que ela não pode ser administrada em veias periféricas. Por isso, tem que ser em veias centrais, que o fluxo é muito grande, a veia tolera esse fluido hiperosmolar. Porque se for fazer um fluido com uma osmolaridade mais baixa, a quantidade de fluido que você dá para esse paciente acaba sendo enorme, tá? Então, se você vai dar ali 2 litros de nutrição parenteral, nos quais vão estar todos os nutrientes, realmente essa solução vai ser bastante hiperosmolar e a causa vai ser a solução de carboidratos que você vai passar para esse paciente, tá? Certo? Deixa eu ver se eu tenho um sobre a constituição do NPT. Exatamente. Né? Então, nesse aqui, né, você vê mais ou menos quanto que você tem que dar. Né? Por exemplo, numa solução, você pode ter uma variação grande. Né? Nesse aqui, você deu 200 gramas de glicose, né? Mas você pode dar até mais, depende da situação. Né? E antes, as farmácias de manipulação manipulavam a solução de nutrição parenteral, certo? Então, a gente fazia uma prescrição nessa solução. Geralmente, os aminoácidos estavam numa concentração de 10 a 20%. Geralmente, as soluções de aminoácidos eram a 10%, tá? As soluções de glicose, elas eram a 50%, né, numa solução de glicose, certo? Né? E a solução de lipídios era mais ou menos a 20%, né? Então aí você faz um cálculo, eu vou explicar para vocês isso oportunamente numa aula prática, que é uma coisa muito interessante, e você chega na quantidade de carboidratos, proteínas e lipídios que cada pessoa precisa, tá? Certo? Então, tem formas de se calcular NPT, tá? Não vou entrar muito nesse mérito, né? Tá bom? Né? E lembrando também que na NPT, na nutrição parenteral, você vai ter também a oportunidade de colocar os teus eletrólitos, tá? Então, na nutrição parenteral, não vai só gordura, proteína e lipídio, vai também sódio, cloreto, potássio, fósforo, cálcio, magnésio, vitaminas, cromo, o que você quiser. Só ferro que não vai. Na ferro dá um problema com a solução lá, geralmente eles dão ferro separado, endovenoso, né? Tá? Para os pacientes. Mas fora isso, quase tudo que você precisa pode ir na NPT. Tem uma outra momento que eu quero discutir com vocês rapidamente, que é essa questão da síndrome da realimentação. Tá? Então, um paciente que está em jejum por um tempo longo, uma das coisas que não pode fazer é partir com tudo. Partir com tudo com a nutrição. Então, você começa com metade das calorias que ele precisa. Então, geralmente, você começa lá com 1.000 ml de dieta no dia, vai progredindo a dieta ao longo da semana e, ao fim de uns 5 dias a 7 dias, aí você chega nessa quantidade de 25 a 30 quilocalorias por quilo de peso do paciente, certo? Se você fizer uma administração rápida de
nutrientes para uma pessoa que estava em jejum há muito tempo, no afã de recuperar aquele paciente rápido, né? Você vai levar a um pico de insulina, distúrbios de eletrólito intra e extracelulares, arritmia cardíaca e, em alguns casos, inclusive, óbito, né? Eu já tive um paciente que fez isso, né? Quando eu era residente de cirurgia, foi isso que aconteceu. O paciente internou desidratado, um pré-choque totalmente caquético e tudo, né? E a gente já colocou a alimentação de cara para ele, né? Esse paciente acabou tendo um distúrbio metabólico aí na realimentação e acabou falecendo, né? Isso aí ocorreu na minha residência, eu me lembro bem desse caso. Então tem que ter esse cuidado aí, não pode começar a alimentar uma pessoa direto, né? Uma pessoa que tá sem nada de um dia para o outro, né? A gente pode isso tem que ter o cuidado com a síndrome da realimentação. Esse slide aqui eu dediquei sobre essa questão dos imunonutrientes, né? Na nutrição enteral, né? Na nutrição enteral e na nutrição parenteral, eles falam muito nesses imunonutrientes, né? Então, estimula a função imune, papapá, mas realmente muitos trabalhos foram feitos e as evidências para a utilização deles são muito pequenas, são muito poucas evidências que tem. Então, o pessoal gosta da glutamina, tudo também não atrapalha. Mas a gente sabe que não é isso que ajuda mesmo, né? Que o principal é dar o que o doente precisa aí, com ou sem glutamina, arginina, etc. E tal. Esse também sobre superalimentação, né? Superalimentação pode ocorrer na nutrição enteral e parenteral também, certo? A superalimentação é deletéria, certo? Quando você tem superalimentação, você tem aumento da resposta inflamatória, você tem aumento do consumo de CO2, você tem acidose metabólica, que quando você dá muita glicose, você gera mais ácido lático, certo? Tá? Você leva a estetose hepática e dificuldade do desmame do ventilador dos pacientes. Tá? Então, também, hoje, tem muito cuidado com isso aqui. Antigamente, o pessoal era bem mais liberal em excesso de calorias do que é hoje. Então, hoje, as UTIs e os nutrólogos realmente têm um grande cuidado para dar o que o paciente precisa. Não adianta dar a mais para gerar uma doença nesse paciente, né? Tá? E, finalmente, esse último slide aqui que eu falo com vocês, falam sobre complicações da nutrição parenteral. Então, elas podem ser agudas ou ocorrer ao longo do tempo, certo? Quando você vai fazer uma punção de uma veia central, saiba que você vai ter levando aquele paciente a um grande risco. Na cirúrgica, aqui a gente vai ter um boneco, um modelo experimental que é excelente, que vocês vão fazer a punção da subclávia e da jugular interna, certo? E vocês saibam que é um procedimento arriscado, mesmo guiado por eco, mesmo feito por profissional experiente, assim por diante. É muito, muito perigoso. Então, assim, a gente tem uma complicação mais ou menos de 1% das punções venosas centrais, né? Mas, quando elas ocorrem, elas são graves. Pneumotórax tem que drenar, né? É claro que se você fizer a punção inadvertida da artéria subclávia, quando você vai pegar a tua subclávia, não precisa operar aquele paciente. A compressão, né, por um tempo longo ali, 10 minutos, etc e tal, pela pele mesmo aqui, geralmente vai conseguir estabilizar esse paciente, né? Então você coloca ali, faz uma compressão vigorosa, né? E o sangramento cessa, graças a Deus, né? Quem, como eu, já pegou a artéria subclávia, né, tentando pegar a veia subclávia, né? Já viu que o sangue joga no teto, né? Então aquilo ali é uma coisa séria, uma coisa grave e que ocorre com uma certa frequência. Então, acesso central não é um procedimento isento de risco. Em relação às complicações metabólicas da parenteral, a mais frequente é a hiperglicemia. Então, agora com mais cuidado, com diminuição do aporte, com cuidado de não fazer superalimentação, assim por diante, essa complicação está sendo menos frequente, né? E você dá um pouquinho de insulina ali para não ter hiperglicemia e assim por diante. Então, o pessoal tem tido bastante cuidado. Outras complicações são a atrofia da mucosa intestinal. Então, ocorre uma atrofia e perda da barreira mucosa, favorecendo a translocação bacteriana nos pacientes com nutrição parenteral. Isso é um problema muito grave e pode gerar sepsemia, inclusive,
e uma complicação extremamente grave, né? O catéter da nutrição parenteral, como ele fica num tempo muito longo, ele também é sujeito a complicações infecciosas. Então, começa a gerar vegetações na ponta do catéter, certo? Vegetações quer dizer o quê? Uma colônia de bactéria ali. Forma um coágulo, daqui a pouco começa a depositar fibrina, daqui a pouco começa uma bactéria a semear ali, e aquilo vai gerando vegetações, e aquelas vegetações podem, inclusive, dar êmbolos sépticos. Então, um paciente com nutrição parenteral, ele começa a ter febre alta, perda do controle glicêmico, e às vezes até sinais de embolia séptica, tem que tratar a sepse por catéter. E geralmente o tratamento dessa hora é você tirar aquele catéter, né? Então você tem que remover aquele catéter que está infectado e pegar uma veia em outro lugar, né? E começar o processo de novo. Então nessa hora que o paciente acaba perdendo os acessos dele na nutrição parenteral prolongada. Tá? Então agora eu encerrei os slides, tá? Essa aula é muito interessante, ela é bastante longa também. Eu queria que vocês perguntassem alguma coisa, caso você tivesse alguma dúvida para a gente, alguma coisa que vocês quisessem saber. Eu acho que ninguém perguntou nada, então isso é meio perigoso aí. Eu gostaria que alguém perguntasse, caso tenha alguma dúvida. Alguém se manifesta aí? O pessoal está ouvindo aí? Estamos ouvindo, prof. Então, quem quer perguntar alguma coisa, aproveita aí agora o momento. Tá, isso aqui é só uma ilha, só alguns toques assim que eu dei, certo? Né? Numa coisa que é extremamente vasta, né? Só para vocês terem algumas ideias assim das quantidades que a gente precisa, de quanto que cada uma pessoa gasta, o que é nutrição parenteral, né? Como é que ela funciona, certo? Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí, a gente vai tentar responder aí. Prof, a nutrição parenteral, você falou que o médico pode formular ela, né? Sim. E quem faz essa formulação é o hospital? Exatamente. Antigamente, as farmácias manipulavam isso. As farmácias hospitalares, elas manipulavam isso, né? Eu mesmo, né, tive no tempo antigo ali da gente, a farmácia magistral ali do Nossa Senhora das Graças fazia essas manipulações. E era um trabalho magnífico, porque daí o médico calculava parâmetro por parâmetro, né? Eu vou ter um momento, quem tiver aula comigo prática disso aí, eu vou gastar um pouquinho de tempo mostrando para vocês como é que faz esse cálculo, né? E o pessoal manipulava. Mas como é que funciona agora? Agora as grandes empresas sintetizam uma NPT padrão que serve para 99% dos pacientes. Então você compra da Nestlé, você compra da Abbott, você compra dessas empresas assim, entendeu? Tá? Então por isso é bem mais raro manipular, né? Tá bom? Entendi, prof. Obrigada. Já vai encerrar a segunda parte então, tá bom? Obrigado pela atenção de todos aí, tá? Tá bom? Obrigada, prof. Obrigada.